Olá, tudo bem? Estamos aqui para a nossa quarta aula de geometria analítica e nós vamos começar o estudo da reta. A gente vai primeiro falar da equação geral da reta. Nós temos 4 formas para representar a reta. A reta pode ser representada na forma geral, na forma segmentária, na forma reduzida e na forma... Agora fugiu, paramétrica. Então, o primeiro tópico, a equação geral. Para eu poder determinar uma reta, eu preciso de 2 pontos. Então, eu conheço um ponto A, que é xa, y, A, e conheço o ponto B, xb, y, eu vou escolher um ponto genérico, xy, e vou jogar no determinante. Então, nós vimos que 3 pontos alinhados, 3 pontos colineares, têm um determinante igual a 0, ok? Aplicando o Sarri, nós temos essa equação. Nós vamos substituir YA menos YB pela letra A, pelo coeficiente A, XB menos XA pelo coeficiente B, e XAYB menos XBYA pelo coeficiente C. Fazendo essa substituição, nós temos a forma geral da equação, que é AX mais BY mais C igual a 0, a forma mais simplificada, onde A, B e C são constantes reais, e A e B não simultaneamente nulos, ou seja, eu não posso ter uma equação onde o A é 0 e o B é 0, porque se eu tiver uma equação onde A é 0 e o B é 0, eu vou ter que C igual a 0 e acabo não tendo reta, ok? Então, aqui nós temos 2 exemplos de equação da reta na forma geral. Menos 5x mais 3y menos 1 igual a 0, então observem, o A é menos 5, o B é 3 e o C é menos 1. E no exemplo B, o A é 9, o B é menos 4 e o C é menos 13. Essas duas equações, elas surgiram ao substituir as coordenadas de 2 pontos conhecidos e aplicar Sarri na equação. Para obter a equação geral da reta, que passa pelos pontos A, 3, 2 e B menos 2 e menos 1, basta impor a condição de alinhamento, né? Então, montei o determinante e afirmei que é igual a 0. Aplicando o Sarri, eu tenho 2x menos 2y menos 3 mais 4 mais x menos 3y igual a 0, somando 2x com mais x, 3x, menos 2y menos 3y menos 5y mais 1 igual a 0. Então, eu tenho a equação da reta, né? E eu posso verificar se um ponto pertence a essa reta. Nós temos aqui um ponto C de coordenadas 2 e 1. Eu vou substituir esse ponto na equação da reta que nós acabamos de encontrar. Substituindo x2 e y1, nós temos 3 vezes 2, 6, menos 5 mais 1. Então, 6 mais 1, 7, menos 5, 2. 2 é igual a 0. O que eu concluo com isso? Que esse ponto C, 2 e 1, ele não está sobre essa reta. E um outro exemplo, um ponto D de coordenadas menos 1 e menos 2 quintos, então vou substituir sobre a equação, eu tenho aqui 3 vezes menos 1, menos 5 vezes menos 2 quintos, mais 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. E aqui menos 5 vezes menos 2 quintos, eu posso simplificar, eu vou ter mais 2, mais 1, então menos 3 mais 3, 0 igual a 0. Logo, o ponto D está sobre a reta que eu acabei de encontrar, ok? Bem, espero que vocês estejam entendendo até aqui. E nós temos 3 casos particulares, né? O primeiro caso é quando eu tenho uma equação onde o A é 0. Então, se o A é 0, o que vai acontecer? A minha reta, ela vai ser paralela ao eixo X. No segundo caso, se o B for 0, lembra que eu falei anteriormente que o A e o B não podem ser simultaneamente iguais a 0, mas o A pode ser 0 e o B pode ser 0 em momentos diferentes, ok? Então, no caso do B ser igual a 0, eu tenho uma reta perpendicular ao eixo X, paralela ao eixo Y. E o terceiro caso,
quando C é 0. Se o C for 0, a reta vai passar sobre a origem, sempre, ok? Por quê? Se a gente pensar na questão da função do primeiro grau, não sei se vocês estão se recordando dela, se nós temos o C igual a 0, nós temos uma equação, uma função linear, ou seja, a reta vai passar pelo 0, tá? E eu trouxe exercícios resolvidos lá do nosso livro mesmo, tá? O exercício 1, seja a reta R que passa pelos pontos 1, 2 e menos 2 e 5. Eu quero saber a equação geral dessa reta. Então, eu vou pegar o determinante, aplicar Sarri, e eu ganho essa equação. 2x menos 2y mais 5, mais 4, quando sobe e troca o sinal, menos 5x menos y. E eu tenho a equação menos 3x menos 3y mais 9 igual a 0. Eu vou dividir todo mundo por menos 3. Existe uma convenção que eu sempre vou deixar o termo em x positivo, tá? Por quê? Se eu inverter um ponto aqui, eu posso encontrar todos os sinais diferentes, para que todos possamos encontrar a mesma resposta. Então, ao dividir por menos 3, eu ganhei a equação x mais y menos 3 igual a 0. Então, a forma geral da reta R, que passa por esses dois pontos, é x mais y menos 3 igual a 0. E na letra B, ele pede os pontos de intersecção de R com os eixos coordenados. Então, eu preciso pensar, se eu tenho eixo e se a minha reta está cortando o eixo X, eu posso afirmar que o Y dela vale 0. Então, se o Y vale 0, substituir na equação 0, X vai ser igual a 3. E o corte no eixo Y, eu tenho x igual a 0. Então, se um ponto está sobre o eixo y, com certeza o x dele vale 0. Substituindo, eu tenho que y é igual a 3, então eu tenho que essa reta de equação x mais y menos 3 igual a 0, corta o eixo x no ponto 3, 0 e corta o eixo y no ponto 0, 3. Mais um exercício resolvido. Determinar os pontos da reta que distam 3 unidades da origem. Então, eu tenho a reta, ela está em algum lugar do meu plano, né? Como o A é positivo, ela é crescente. A gente vai acabar discutindo isso um pouquinho mais para frente. Mas eu vou pegar um ponto genérico, porque eu tenho a reta, né? Eu vou pegar um ponto genérico que esteja sobre essa reta, um ponto A, B. Então, x é A, e y é b. E distam 3 unidades da origem, a origem é o ponto 0, 0. Então, eu tenho a equação a menos 2b igual a 0, substituindo a aqui e b em y. E eu tenho aqui a fórmula da distância. A menos 0 ao quadrado mais b menos 0 ao quadrado igual a 3 ao quadrado, que é a distância do ponto desse ponto P, que me interessa, tá? Que eu estou buscando ele, né? Até a origem, tudo bem? Vou deixar o A sozinho, A igual a 2B, e vou substituir o valor de A, 2B, na segunda equação. Então, 2B ao quadrado mais B ao quadrado é 9, nós temos que 5B ao quadrado é 9, B ao quadrado é 9 quintos, quadrado passou como raiz, posso extrair a raiz de 9, que vai ser 3, e a raiz de 5 está no denominador. Racionalizando, multiplicando pela raiz em cima e embaixo, nós temos mais ou menos 3 raiz de 5 sobre 5. Como eu tenho raiz quadrada, lembrar que eu tenho mais ou menos. Logo, A é 2 vezes B, não é? Nós deixamos aqui, olha, separamos a equação. Substituindo o valor de B, eu tenho que o A é mais ou menos 6 raiz de 5 sobre 5. Portanto, as coordenadas do meu ponto, deixa eu tirar, as coordenadas do meu ponto vão ser 6 raiz de 5 sobre 5 e 3 raiz de 5 sobre 5. Eu vou ter um ponto
no primeiro quadrante e vou ter um ponto no terceiro quadrante, com as duas coordenadas negativas, ok? E nós temos os exercícios que eu vou deixar como sugestão para que vocês resolvam, da página 661. Então, no exercício 1, ele pede para verificar quais desses pontos pertencem à equação da reta, né? Então, vocês vão substituir valor de x e de y e verificar se vale a igualdade ou não. Se der 0 igual a 0, pertence, se não, não pertence. Na questão 2, obtenha em cada caso a equação geral da reta que passa pelos pontos. Então, eu tenho aí as coordenadas dos pontos A e B, e vocês vão pegar um ponto x, y qualquer, montar o determinante e determinar qual é a equação geral da reta. Dadas as retas de equação, então nós temos aí, ó, 3y menos 1 igual a 0, menos y igual a 2, elas não estão organizadinhas, né? Elas não estão na forma geral. Mas a ideia é representar graficamente e dizer quais são paralelas ao eixo x, quais são paralelas ao eixo y e quais passam pela origem. Nós temos o conteúdo anterior que eu passei para vocês, onde nós temos os casos particulares. Se vocês observarem os casos particulares, vocês conseguem responder sem precisar representar graficamente. Mas talvez seja legal vocês resolverem determinar 2 pontos para cada uma, traçar a reta e observar graficamente isso, tá ok? O exercício 4. Determina a equação geral de cada uma das retas. Ele me dá 2 pontos, então eu vou ter que fazer a leitura desses pontos, quais são as coordenadas desse ponto aqui e quais são as coordenadas desse ponto, jogar no determinante e determinar qual é a equação da reta. Na questão 5, em cada caso, determine o valor da constante K para que o ponto pertença à reta. Então, eu tenho um ponto e eu quero que ele pertença à reta. Substituindo o valor de x e valor de y, eu vou determinar o valor de K, porque eu já estou considerando que esse ponto pertence à reta, tá? Então, eu vou substituir, vou ficar com a variável K aqui e resolvo a equação que vai surgir. Na questão 6, na figura seguinte, tem-se o mapa de uma região plana em que os pontos x, r, s, y representam cidades ligadas em linha reta por uma rodovia. A unidade de medida de comprimento, unidade usada no mapa, é quilômetro, determina a distância entre as cidades. Então, ele me dá vários itens para calcular a distância do ponto x até o ponto R. Então, a distância do ponto x até o ponto R. Vocês têm as coordenadas desses pontos. Do ponto X ao ponto S, do ponto X até o ponto S. E assim por diante, tá ok? E as duas últimas questões, que estão também na página 662, o triângulo ABC representado abaixo é equilátero, então eu sei que esse lado é igual a esse, né, tem a mesma medida. Seus lados medem 6 raízes de 3 centímetros. Determine a equação das retas suportes de seus lados. Então, ele quer que eu determine a equação da reta que passa por AC, por AB e a reta que passa por CB, ok? E a última questão, a reta de equação 7x mais 5y igual a 3 intersecta os eixos de origem O, nos pontos A e B. Determine a equação da reta suporte da mediana do triângulo ABO relativa ao lado AB. Então, vocês vão precisar enxergar esse triângulo que vai surgir aqui. E se eu sei que essa reta corta os eixos, né, nos pontos A e B, o exemplo que eu dei anteriormente permite que vocês determinem quem são esses pontos A e B, ok? Imaginem, representem esse triângulo e procurem a mediana. Eu mandei também um teste para vocês do conteúdo até a semana passada, que nós vimos foi distância entre 2 pontos, ponto médio e condição de alinhamento. Então, eu enviei o primeiro teste, tá? Como tarefa para vocês e mais esses exercícios.
Na semana que vem, na nossa aula, a gente discute os problemas que surgiram e a gente dá mais um passinho com a matéria. Eu encerro com uma frase do Stephen Hawking: a matemática é a única linguagem que temos em comum com a natureza. Um bom dia para vocês, uma ótima semana e até breve.